El libro de Mateus, o Evangelio de Mateus, es un evangelio de abertura para todo el Nuevo Testamento. Y Jesús es presentado aquí como el Rey. Aunque no estaba con una corona, aunque no estaba en un palacio, Jesús es presentado aquí como Rey. Mateo quer mostrar a los judíos, primero, que Jesús es Rey. Pero muestra a nosotros como la iglesia y como el mundo, que Él es el Rey. Entonces el título de este capítulo está en las parábolas de Jesús, el discurso de la parábola del misterio. Porque queremos pensar y ver delante de este capítulo que Jesús está hablando primero por parábolas, un medio por lo cual se usaba en estos días, no solamente por Jesús, mas era um meio usado por todos os maestros que podemos pensar aqui, se reunia e falava por parábolas. Pero quando queremos pensar em parábolas mediante Jesus, Jesus tinha um propósito, sabia? O propósito de Jesus quanto às parábolas era de mostrar que nem todos vão entender sua palavra. Sabias disso? A vezes nós temos a ideia de que todas as pessoas temos o desejo de que todas as pessoas entendam a palavra do Senhor nosso Deus. Pero as parábolas é uma maneira que o próprio Senhor quiso mostrar que nem todos vão entender sua palavra. Por outro lado, também, seus discípulos tampouco entendiam suas palavras. E então era necessário que Jesus repetia a mesma palavra ou o significado da palavra a seus discípulos. E em capítulo 13, delante de 7 parábolas que encontramos neste capítulo, Jesus dá a explicação de 2 delas e a seus próprios discípulos. O que chama a atenção é que ao final Jesus perguntou a eles se entendiam tudo. E sabe que os discípulos disseram? Sim, entendemos. Todavia, não haviam entendido nada. Nós devemos entender, então, que a palavra de Deus parece muitas vezes fácil entendê-la, mas não é tão fácil entendê-la. E não é tão fácil entendê-la por 2 motivos básicos. O primeiro, é impossível compreender a vontade de Deus através de sua palavra, óbvio, se nós não somos nascidos de novo. O impío pode hasta memorizar o Evangelho ou os versículos da Bíblia. E creio que vocês sabem, Mussolini, um líder comunista, memorizou todo o Evangelho de Juan. Eu não conheço nadie que ha memorizado este livro. Mas este homem memorizou e, aún assim, não conheceu o Senhor. É possível que as pessoas podem fazer isso. Se mirar bem, os fariseus, os próprios fariseus, que eram os chamados doutores da lei, os escribas que estavam aí, que também estavam familiarizados com a Torá dos judeus, aún assim, sim, o Espírito do Senhor era complicado entender a palavra do Senhor. A segunda coisa que dificulta uma pessoa de compreender a palavra do Senhor é quando, mesmo tendo o Espírito do Senhor, mesmo que está nascido de novo, mesmo que está em la fé, se não logra obedecer ao Senhor, tampouco vai poder compreender a palavra do Senhor. E nesse caso estavam os discípulos. Jesus habla 3 vezes em parábolas. A primeira parábola que nós encontramos Jesus falando são a palavra que está em las bem-aventuranças, que está em capítulo 5. Aonde são as bem-aventuranças? Jesus falou aí por meio de parábolas. Agora nós encontramos as parábolas que são chamadas parábolas del mistério. E por que um mistério? Mistério, toda vez que encontramos mistérios em las escrituras, significa algo não revelado. Então, é um mistério que necessita ser
revelado. E as parábolas do mistério estão involucrando, primeiramente, porque o rei havia chegado. E o que passou com a chegada do rei? Foi rechazado. Os judeus rechazaram o rei que se havia apresentado diante de eles. Então, o rei vai sair para depois volver. Então, dentro desse rechazo, encontramos a própria morte do Senhor. Claro, depois a ressurreição e sua saída. Então, o grande mistério que está falando aqui são dois. O primeiro é como vai se comportar este mistério chamado igreja. Não poderia haver igreja neste mundo sem a morte do Senhor. Uma vez que o Senhor deu a vida por sua igreja, como diz em Efésios capítulo 5, 25, amou a igreja a ponto de dar sua própria vida. Foi por isso que a igreja nasceu. Por isso estamos aqui. E depois vimos que este mistério, uma vez revelado, agora estamos aqui. E o último método de parábolas que Jesus vai usar está em Mateus 24, quando está nas parábolas do Sermão del Monte, não. Está agora em los olivos. E aí Jesus vai tratar, então, do fim de todas as coisas. E quando miramos capítulo 13, ao final, para os que han leído, vai ver que Jesus está falando exatamente das coisas que vão se passar, entre eles, dos rugidos e dientes que vão se passar neste mundo. Mas aqui em Mateus capítulo 13, nós não vamos tomar muito tempo nesse capítulo, porque a hora não compensa. Quizás o capítulo mais importante do Evangelho de Mateus, estamos acá em capítulo 13. Então, nós vamos ler os primeiros 9 versículos que temos em nossas mãos. E diz assim: Aquele dia saiu Jesus de la casa e se sentou junto ao mar. E se lhe juntou muita gente. E entrando ele em la barca, se sentou e toda a gente estava em la playa. E les falou muitas coisas por parábolas, dizendo: He aqui el sembrador salió a sembrar. E mientras sembrava, parte de la semilla cayó junto al camino, e vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del sol, el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros tenemos, como había dicho, 7 parábolas dentro do capítulo 13. E entre as palavras, essa que leemos, a primeira, el sembrador. A segunda, que empieza depois em 24, versículo 24, está lá de cizaña. Em 31 está o grano de mostaza. Em 33, a levadura. Em 44, tesouro escondido. Em 45, as buenas perlas. E em 47, uma rede. Pero nós vamos nos quedar aqui em sembrador. Seria bom todas elas. Mas o sembrador é a principal. E quando miramos neste capítulo, Jesus querendo falar sobre as parábolas, vamos a ver que há progresso aqui. Há progresso. Empieza por el sembrador. Quem é sembrador? Alguém que está jogando la semilla. Não há nada nascendo da terra se tu não pões la semilla. Então, Jesus empieza as parábolas por meio de esta atitude do sembrador.
de lançar a semilla. E depois vamos a ver que habla então de la cizaña, porque o trigo estava aí. Alguém plantou o trigo, pero também vino o inimigo e puso a cizaña por la noite. E a cizaña cresceu junto com o trigo. E de aí adelante nós vamos encontrar as demais parábolas, que nada mais é do que uma consequência ou de um progresso de lo que foi iniciado por la semilla. Ora, vamos recordar também que o Senhor está falando e querendo mostrar ou revelar quem é Ele, como Rei. Este é o propósito da própria palavra do Senhor, pero é o propósito de Mateus quando escreve este livro. E o sembrador, nós devemos recordar que é o próprio Senhor. Ele que está lançando a semilla em toda a faz da terra. Quizás você esteja pensando, pero eu sou o sembrador porque também lanço a semilla. Eu penso que o Senhor está usando nós como nesta hora aqui, como seus servos, como seus empregados, como seus trabalhadores. E esta semilla deve ser lançada por ele dia, antes que vá chegar lá noite. Por essa razão, temos esta oportunidade de servir a Cristo. Ele é o sembrador. Pero temos a oportunidade de servir a Cristo através de ser seus servos. Seria muito bom sempre ter em mente que nós somos chamados de hijos de Deus por la fé em Cristo, uma vez que somos nascidos de novo. A própria palavra de Deus nos informa que a los que creram em seu nome, Deus-lhes potestade de serem hechos hijos de Deus. Ou seja, é impossível ser hijo de Deus se tu não estás nascido em Ele. Uma vez que tu estás nascido em Ele, agora sendo hijo de Deus, ha sido revelado, como também as parábolas do mistério, é revelado que tu e eu também somos servos de Cristo. Então, quem são os servos de Cristo? Aqueles que são hijos de Deus. Não podemos ser servos de Cristo se nós somos hijos de Deus. Uma vez que somos hijos, outra vez que somos servos, agora estamos com disposição para escutar e obedecer a nosso Senhor. Ou como pode falar também, a Rei, porque a mensagem de Jesus seguia sendo a mesma mensagem que Juan Bautista estava predicando. O reino dos céus se acerca de vosotros. Então, nós temos agora como semilla o anúncio de que o reino dos céus está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. O que passa é que ser semeador, ou sembrador, os servos, melhor dizendo, servos do sembrador. O sembrador sempre é o Cristo. Aunque é rei, veja como são as coisas acá. Aunque ele é o rei, neste momento se põe como um sembrador. Como se Cristo baja de sua glória, vive entre os homens, se mostra como um sembrador, aunque é rei. E que passa então em la parábola do sembrador que o Senhor quer nos mostrar? Habla que primeiramente a semilla caiu junto ao caminho. Versículo 4 diz assim. Versículo 4: Mientras sembrava, parte da semilla caiu junto ao caminho. E vinieron as aves e la comiam. Então, nós encontramos aqui dentro de 4 maneiras de como foi posta a semilla. A primeira que encontramos diz que caiu junto ao caminho. E para muita gente parecia cumprir mi trabalho, porque a semilla foi lançada. O que passa aqui, irmãos, é que a semilla caiu junto ao caminho. A semilla não caiu en caminho. Faz muito sentido quando nós recordamos os 2 cegos que estavam em Jericó. As Escrituras dizem que esses 2 cegos que estavam aí, estavam junto ao caminho. Jesus passava com seus discípulos
Dos ciegos começaram a gritar: Jesús, hijo de David, tenga misericórdia de nosotros. Agora, o texto habla muito claro que estava junto ao caminho. Todavia, não estava no caminho. E por essa razão, seguiam sendo ciegos. Estar junto ao caminho não significa que a semilla deu fruto. Veja que diz o final do versículo: e vieram as aves e la comeram. As aves aqui, irmãos, significa o próprio Satanás. O próprio Satanás. Quando nós leemos então o versículo 19, que encontramos? Quando alguno oye a palavra do reino e não la entende, viene el malo e arrebata lo que foi sembrado em su coração. Este é o que foi sembrado junto ao caminho. A vezes nós pensamos, a palavra foi lançada, escutaram, amém. Não, não é assim. Como disse, 4 momentos a semilla foi lançada em capítulo 13. E este é o primeiro momento, junto ao caminho. Volvemos ao cego de Jericó. Estes homens estavam cegos, mesmo que estavam junto ao caminho do Senhor. Estar junto ao caminho do Senhor não significa estar salvado. É possível que muitos de nós estejamos na igreja. É possível que muitos de nós hemos levantado a mão. Hasta, hermanos, é possível que muitos de nós hasta ha sido bautizado. E sabe de uma coisa? Não significa que pode estar certo que está no caminho. Essa semilla foi lançada. A semilla caiu no caminho. O que passou? Satanás, escutando que a semilla foi lançada aí, la tomou. As aves aqui são representadas por el diabo. Não há outra pessoa aqui. Estava mirando, 2 semanas atrás, comprei umas semillas de pasto e las joguei de imediato no piso acá afuera da igreja. E eu não hice nada para a semilla entrar na tierra, simplesmente la joguei porque vi outra pessoa fazendo isso, jogou a semilla na terra e depois morreu. Então eu falei, vou fazer a mesma coisa porque sei que vai ser bom. Lo que passa é que joguei a semilla e como estava muito apurado, não puse el agua. E sabe o que passou? Os pájaros vieram e no dia seguinte vi que as coisas estavam um pouco cambiadas. Foi visível ver isso. Ou seja, eu lancei a semilla, mas a semilla não pudo dar resultado, porque os pájaros vieram e comeram todas as semillas. A senhora que cuida de aqui do espaço, depois, mira o que é isso. Malo. Sembrador malo. Não hizo a coisa correta. Muitas vezes nós, como cristianos, podemos fazer a coisa incorreta e pensando que estamos fazendo da melhor maneira que Deus nos quer. Irmãos, o perigo que está aqui de nós como sembradores, ou melhor, como servos del sembrador, está em fazer as coisas de maneira relajadas. E depois falamos, é para o Senhor. Grande perigo está aí, enganando quizás quem não poderia ser enganado. Muitas pessoas podem falar, não, eu canto para o Senhor e canto de uma maneira que não é para o Senhor. Devemos tomar muito cuidado porque as coisas ao Senhor de maneira relajada implica em Satanás ocupando o espaço que não deveria ocupar. É um grande perigo. Não hagamos nada de maneira relajada. E pode poner algumas coisas acá na prática. Vai enojar seu coração. Empecemos por la oração. Hermanos, não estar na oração é uma maneira relajada de servir ao Senhor. Sabias disso? A pontualidade é outra maneira relajada de servir ao Senhor. Isso me enoja, pastor. É verdade, eu sei, a mim também.
Pero quando nós hacemos as coisas ao Senhor de maneira relajada, significa Satanás pode entrar aí e tomar proveito disso. Por que temos tantas religiões neste mundo? Sabia, por exemplo, que os testigos de Jeová saíram de uma igreja bautista? Os adventistas também saíram de uma igreja bautista? E tantas outras saíram de igrejas bíblicas, não somente bautistas, mas porque tomaram a palavra, pero sem escudrinhá-la. E de maneira relajada, temos tantas complicações, onde há tantas atuações que não glorifica a Deus nestes dias. Ora, irmãos, sepa de uma coisa, isso vai ser assim até o fim. Por essa razão, lutar por a palavra do Senhor é necessário a nós. Escudrinhar a palavra do Senhor é necessário, não somente ao pastor, não somente aos professores, mas a cada cristiano é necessário. E isso implica estarem reunidos. Porque eu sei que todos são muito animados a estudar a Bíblia solos. Mas estou seguro que se quedam muito mais animados quando estamos uns aos outros. O hecho de que somos sembradores do Senhor, ou melhor, desculpe, estou muito parado aqui, mas o hecho de que somos servos, ou trabalhadores, ou escravos do sembrador, que é Cristo, isso implica que devemos fazer uma obra muito bem hecha, porque fazer de maneira relajada é melhor que não hagas. Porque Satanás vai tomar proveito disso, sem dúvida. Mas eu sou cristiano, não importa. Satanás intenta destruir a cada um de nós, como intentou destruir o Senhor em capítulo 4 de Mateus, quando estava no deserto. O que passa é que o Senhor supo manejar as coisas aí. A pergunta é: vocês logram manejar todo o que Satanás influi em nossas vidas? Quizás não lhe guste muito que hable de Satanás porque é del mal, não? Mas a igreja deve informar que o diabo está como alguém ha orado esta manhã, como um leão que ruge delante de los trabalhadores. Recuerda, quem lançou a semilla foi o sembrador. E logo depois, Satanás vino aqui ocupar esse espaço e destruiu a semilla como destruiu. Não há dúvida que estas semillas não nasceram. Não há dúvida que essas semillas não se cambiaram ou se converteram a Cristo. Aunque escutaram, aunque entraram na igreja, aunque se maravilharam com a predicação, com a palavra. E nos dias de Jesus, muitos também se maravilhavam com sua palavra, mas nem todos estavam nele. Bueno, a segunda semilla que os empleados do sembrador, a segunda semilla que os trabalhadores, que somos nós em Cristo, a segunda semilla que o próprio sembrador, o próprio Cristo, porque nestes dias estava com seus discípulos, e como disse o versículo 1 de capítulo 13, aquele dia saiu Jesus de la casa e se sentou junto ao mar. O próprio sembrador está sendo isso, lançando a semilla. Então, em versículo 5, nós encontramos: parte caiu em pedregales, donde não havia muita terra, e brotou pronto, porque não tinha profundidade de terra. Aqui nós podemos ver que agora não é Satanás que está tentando destruir ou impedindo que esta semilla muera em la terra e depois cresça em la terra. Agora, o que está impedindo, buscando impedir este progresso desta semilla, nós encontramos em versículo 20. E diz assim: ele que foi sembrado em pedregales, este é aquele que ouve a palavra e ao momento la recebe com gozo. Versículo 21. Pero não tienes raiz em si, sino que
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ha conocido personas así? ¿Ha pasado por eso? Aquí nosotros encontramos la propia naturaleza humana, o la naturaleza carnal, buscando destruir esta semilla que también los trabajadores lanzaron. Y esa semilla cayó en lugares de pedregales. ¿Qué es un lugar de pedregales? Tú no tienes tierra para dar sustentación aquí. Tú tienes piedra. La piedra es algo duro. No hay como hacer un hoyo en la piedra para que pueda seguir su camino. Cuando llegue la piedra, encuentra aquí una pared. No hay como caminar. Cuando nosotros paramos de caminar, é como se nós somos dados como muertos. Aqui nos mostra que muitas vezes as aflições da vida levam estas pessoas a desistir. Não vou seguir a Jesus porque me é complicado. Me é complicado, é difícil. Não estou de acordo com tudo o que ele disse, porque há muitas coisas que eu penso diferente. He escuchado demasiado isso. Não estou de acordo. Eu não creio que é assim. Quizás foi assim no passado, mas hoje em dia não é assim. Hermanos, Jesus não veio trazer uma paz do mundo. Aunque veio trazer uma paz de Ele, também nos põe em nossas mãos espada e nos põe em uma pelea. E essa pelea muitas vezes surpreende a cada um de nós. Quem de nós não quer ver toda a família em Cristo? Eu quero isso. Eu penso que cada um de vocês que estão em Cristo tem o mesmo desejo. Mas sabe que pode ser que não vá ser assim. Pode ser que não é como tu e eu desejamos. Porque ele mesmo disse que em capítulo 7, já hemos lido isso, ele vino poner separação ou divisão entre padre e hijo, entre nuera e suegra. Ele vino a ser isso. Querendo ou não, desafortunadamente, isso faz parte da vida, porque nem todos estão dispostos a querer segui-lo. Seguir o Senhor cuesta a própria vida, a sua ou de seus queridos. A pergunta é: ¿eres pedregales ou não? A semilla que Deus puso em seu coração é uma semilla que caiu em pedregales ou não? E essa semilla também não vai viver. É incrível que pareça, mas essa semilla não vai viver. Por algum tempo está aí, hasta um gozo, há uma alegria, mas não por muito. Nós encontramos, Paulo predicou 2 domingos atrás em João capítulo 6, e veja, havia uma multitud que seguia, tinha gozo, via as maravilhas da predicação do Senhor, pero quando escutaram falar sobre o pecado, causou dolor em eles, e todos o abandonaram. Por um tempo estavam aí, pero não todo o tempo. A Bíblia habla que o Senhor, quando salva uma pessoa, salva para sempre. Não existe salvação hoje dia e amanhã la pierdo. Porque se essa salvação que tu tens hoje dia e amanhã pode perder por causa de algo que passou em minha vida, isso significa que tu salvaste a ti mesmo, o que é impossível. A salvação do Senhor é algo perfeito. Amém. E essa salvação, nada, nem mesmo Satanás, nem mesmo os pedregales, e nem os espinos que eu vou falar, pode quitar de ti e de mim. Porque foi Ele quem salvou, não somos nós outros. E quando Deus declara que tu eres meu filho, vão se passar 10 anos, vão se passar 20 anos, vão se passar 30 anos, tu não sabes o que vai ser tu vida na próxima semana. E o Senhor já sabe, e aún assim o Senhor já declarou: eres mi hijo, eres mi hija. Significa que o Senhor, quando salva,
é para sempre, é uma salvação perfeita. E é uma salvação porque há um preço que foi pagado com sangue. Amém. Não é algo que eu decido as coisas. Por essa razão, nossa vida pertence a Ele e não a nós mesmos. Não são nossos direitos que foram postos em seus pés para não falar em suas mãos. Que direito tenho eu agora em Cristo? Servi-lo. Que direito tu tens em Cristo agora? Servi-lo. O cansaço toma conta de seu corpo nestas horas. O Senhor cuida disso. O Senhor cuida disso. A terceira semente que encontramos está em versículo 7. E versículo 7 nos diz que a parte caiu entre espinos. E os espinos cresceram e la ahogaram. A semente está aqui sendo posta. Vamos recordar uma coisa: o problema, irmãos, não está em la semente. La semente é a palavra do Senhor. La semente não é a igreja. La semente não é cada cristiano. La semente aqui é a palavra do Senhor. O problema aqui está em la tierra, ou onde está caindo a semente. Então, em versículo 7 que leemos, ela caiu em espinos. E depois, quando vamos ao versículo 22, que encontramos aqui, em versículo 22, el que foi sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas agotan la palabra e se hacen infrutuosas. E quizás esse seja o maior ataque que hemos visto nestes dias contra a palavra do Senhor, ou contra a semente. E por que quero dizer isso? Porque aqui está, primeiro nós vimos um ataque de Satanás, as aves que comem a semente. Depois nós vimos aqui a própria natureza carnal, que apreta nossa vida de tal maneira que a semente não pode seguir avançando e vai morrer. Pero agora nós vimos que o afã desta vida vai tomar conta. Em outras palavras, o mundo. O mundo agora é quem vai tomar conta desta semente. E de que maneira o mundo vai tomar conta? De muitas formas. Quizás a publicidade chamando a atenção de seus olhos, não? Ou de seus ouvidos. E veja, se perguntamos hoje dia, por esta semana, que nós fomos mais atentos, que ocupamos mais, que ocupou mais nossa atenção nessa semana? A publicidade que tu vai ver aí, ou a palavra do Senhor? Em que momento o cronos, o tempo aqui, ha ocupado mais nosso tempo? O preço das coisas que compramos? O que passou em Santiago estes dias? As contas que tenho que pagar? O dinheiro que tenho que receber devido ao meu trabalho? Que mais tomou conta de nós esta semana? A rotina desta vida ou a própria semente, a palavra? Por certo, foi a rotina da vida. Essas coisas ocupam nós, e se nós não nos demos conta, quizás querem nos engolir. O que sustenta os filhos de Deus é o Espírito de Deus que está em eles e que nos leva a buscar esta semente cada dia. O profeta Jeremias dizia que tinha que comer a palavra para sobreviver. O próprio Senhor disse: "Nem só de pão viverá o homem, sino que de toda a palavra que sale de la boca de nosso Deus." Hemos sido nutridos aqui, ou somos consumidos por este mundo que, por seu afã, intenta nos apertar também. O que passa é que esta semente que caiu entre espinos, e veja como se diz, entre espinos. Le gusta tomar uma rosa, buscar uma rosa, e quando la tem em suas manos, tu tens muito cuidado por causa de los espinos. Pero llama a atenção que a rosa sempre é hermosa.
Lo que nos hace tomar los espinos son las rosas, pero los espinos machucan. No hay duda que los espinos machucan. Lo que dice aquí es que este afán está tomando cuenta de mucha gente donde la semilla fue lanzada. Y de hecho, eso ha sido una manera de impedir crecimiento. Y si hay impedimento de crecimiento, no hay vida. No hay vida. Para muchos que escuchan la palabra, en estos días quizás la pobreza. La pobreza, y cuando se dice pobreza, estoy tan pobre que tengo que trabajar, que tengo que trabajar, que tengo que trabajar, que tengo que tener plata porque necesito, estoy pobre. Hay muchos que están así. Hay otros que, no, yo tengo un buen trabajo, tengo que ganar mucha plata, hacer con que mi vida sea mejor posible, porque no sé qué va a ser mañana. Tengo que trabajar hoy día porque tengo el trabajo. Si mañana no tengo trabajo, estoy preparando para mi futuro. Pero nosotros no percebemos muchas veces la sutileza que está ahí para destruir el presente que tenemos del día. Recuerda que el sembrador, recuerda que los trabajadores deben trabajar mientras tanto es día. La noche viene. Por esta razón, hoy es día de trabajar en la seara como sembrador. Y finalmente nosotros encontramos en versículo 8 la última semilla que tenemos aquí. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. La semilla cayó en buena tierra. Si mirar bien, hermanos, el propio Señor está hablando esto. Recuerda, no es ninguno de sus apóstoles, no es ningún predicador. El propio Señor está hablando esto. Y vea que las semillas lanzadas por el sembrador y sus trabajadores, esta semilla cayó en 4 lugares. 3/4 de toda la semilla murió. O sea, no fueron salvados nunca. Pero aún assim estavam escuchando. En otras palabras, estavam dentro de la iglesia. E quizás muitos de ellos estavam hasta trabajando. Pero não eram dele. O que quero dizer com isso? Pero pastor, eu vivo mi pecado, pero Deus é misericordioso comigo. Pastor, eu llevo mi vida mitad para Cristo, mitad para mim mesmo. E não há problema, o Senhor sabe disso. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Se tu vai viajar em um avião, está assentado, já está dentro do avião, pero tu vê por la ventana que 2 pernos salen de la rueda, ou 2 pernos tu vês que salen de la ala del avião. Estou seguro que já não vai ser viagem tranquila. Já não vai ser viagem tranquila. Quizás você vai gritar: eu quero sair de aqui porque vi 2 pernos saírem del avião antes de sair. Este avião vai cair. Você não vai querer seguir. E na verdade, nem todos os pernos do avião que caem cambia sua segurança. Mas se tu não conheces bem isso, vai querer sair pronto. Se eu pongo aqui 3 vasos para tomar el agua, pero com su permiso, em uno de ellos há uma mezcla de água com urina de ratón. Pero depois eu vou e lavo os vasos
e mesclo os vasos e pongo aí água mineral, você pode estar com muita sede, querer tomar, mas vai tomar com mal-estar, com algo não tranquilo. A vida cristiana deve ser tratada da mesma maneira. Não podemos ser, de qualquer forma, cristianos. Cristianos basicamente são pessoas que vivem por la fé em Cristo. Não na igreja, em Cristo. Amém. O hecho de que tem esta fé em Cristo, obedece, porque tem fé. É impossível obedecer sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreu 11 está falando disso. Creio que é os 11, se não me recordo. Então, a fé, a Bíblia habla que remove montanhas. Pero que montanhas são estas? Nossa própria vida. Eu não posso levar minha vida como levava antes de ser convertido, se de verdade estou em Cristo. Versículo 23, aqui nos diz: mas el que foi sembrado em buena tierra, este es el que oye e entiende la palavra, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja, irmãos, que a primeira coisa que este versículo está falando é que esta pessoa a que oye, ou que esta semilla caiu em buena tierra, e esta buena tierra significa, como todas as demás, oyó. Todas oyeron. Desde a primeira, junto ao caminho, pedregales, espinos, la buena, todos oyeron. Pero entender solamente esta. As outras não entenderam, porque não poderiam entender. E uma vez que entenderam, que? Entenderam a forma da igreja? Não. Entenderam, agora tenho que ter um cambio de vida? Tampouco. Agora tenho que entender que existe um Deus verdadeiro. Hasta isto não é o que está sendo tratado aqui. O que habla que entenderam é a palavra. Dentro da própria igreja cristiana, e não somente da igreja cristiana, qual é a diferença entre as igrejas em sua maioria? Basicamente, nós não temos algum católico aqui? Bueno, os católicos têm a ideia, creem na Bíblia, não podemos negar isto, mas creem em um sistema papal criado por homens, porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, de que vale? Dentro da própria igreja cristiana, há dois momentos da igreja cristiana aqui que dividem a igreja cristiana. E não podemos negar isso. Qual é o momento? Os que creem em la palavra e tão somente em la palavra. E aí os que creem em la palavra, em las experiências personais que Deus está nos dando. Cuidado com isso, ojo. Porque essas experiências que Deus está nos dando, porque Deus vai dar algo que se está perfeito, o que temos em nossas mãos, a própria palavra. La buena semilla, ou la semilla cayó en buena tierra, e essa buena tierra significa que essas pessoas oyeron e entenderam la palavra. Uma vez que entenderam la palavra, empezaram a dar fruto. Pero pastor, eu necessito primeiro conhecer as escrituras, para depois dar fruto. Cuidado com isso, outro erro dentro da igreja. Uma vez que a semilla nasceu, significa que começou a trabalhar. É impossível obedecer a Deus se tu não se põe à disposição disto. Esta é uma maneira de entender que a semilla deu resultado. Quando que uma pessoa em Cristo pode começar a trabalhar para Ele? No momento que nasceu. No momento que nasceu, já há um compromisso com Cristo e com seu corpo.
Recuerda, la parábola del misterio. El misterio es la iglesia, ya está aquí. Y está siendo revelado a nosotros. Por esa razón podemos saber dónde el Señor nos quer trabajando. Somos trabajadores del Señor. Somos siervos del Señor. Somos esclavos del Señor. Quando o Senhor nos ordena trabalhar, exatamente agora. Ele havia dito que a mies é grande e poucos são os trabalhadores. Quando Jesus disse isso, antes de enviar seus apóstolos, seus discípulos, na primeira vez, em capítulos 6 e 7. E logo depois o enviou. Nós estamos aqui por esse propósito. Ora, recuerda, o próprio Senhor sabe os que são salvados e os que não são. Quizás, mirando essas quatro partes, estemos pensando em outras pessoas. Mas a ideia é pensar em nossa própria vida. Que maneira essa semente caiu em meu coração? Pero pastor, eu estou seguro que estou em Cristo, eu estou seguro que estou nele. Está bem, eu também. Pero a própria palavra nos informa que devemos evaluar nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o próprio apóstolo habla e exorta a los que cayeron en la buena tierra. Com as seguintes palavras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Coríntios 13, 5. Provaos a vosotros mismos, ou não conheceis a vosotros mismos, que Jesucristo está em vosotros, a menos que estéis reprovados. Esta é a única maneira de saber que estamos en el caminho, provando a nós mesmos todos os dias e perguntando ao Senhor: Padre, quero entender tu palavra, quero ler tu palavra, não somente como leitura de dia, mas para aplicar em minha vida, para corrigir minha vida, para cambiar minha vida. Desta maneira, está provado que está em boa terra da Senhor. Les recuerdo, mesmo sendo Deus misericordioso, mesmo sendo Deus de amor, mesmo sendo Deus salvador, o próprio Senhor relata a nós 3/4 de estas semillas não haviam sido nascidas de novo. Solo 1/4 de las semillas estavam salvadas verdadeiramente. Como estamos em nossas vidas hoje? Se tu não tens Cristo em tu vida, quizás hoje dia seja dia de salvação. O hecho de que escuchar a Bíblia, ler a Bíblia, estar na igreja, não significa casi nada se a palavra não está em boa terra.